Indo a mais um programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e trago aqui para vocês, por meio desse programa, os mais diversos temas conectados ao direito e à tecnologia. É um prazer enorme, enorme estar aqui pelos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Então nós estamos aqui na frequência do 95,7 FM, todas as quintas-feiras às 10h30 da manhã. Mas se você quiser interagir comigo, dar um bom dia, dar um apoio aqui pro meu programa, pode sintonizar aí, olha, lá na internet pelo Instagram do @rafael.luizcosta, @rafael.luizcosta, e eu interajo com você. Tá bom? Você que está dirigindo aí, está ouvindo a Vibe Mundial, vem pro Instagram. E detalhe também, nós temos um canal no YouTube. Então, Direito e Tecnologia é o nome do nosso canal. Vá lá, comece a nos seguir, inscreva-se no canal para dar aquele apoio, porque todas as lives que são feitas aqui pelo Instagram também serão promovidas lá no YouTube logo depois, tá bom? Assim que a rádio disponibilizar aqui pra gente, a gente já sobe no nosso canal também. Agradecer aí o Pedrão pela técnica, é quem comanda essa nave aqui. E é isso aí, vamos lá, galera. Bom, obrigado. Professora Renata está aqui comigo no Instagram. Muito obrigado pelo apoio. Professora que nos inspira, né? É professora aí do curso de redes de computadores. Pois é, para quem não sabe, eu sou advogado, mas antes, porém, a minha formação ela foi toda pautada na tecnologia. Antes de estudar direito, resolvi aí me tornar um advogado especialista em direito digital. Então, a professora Renata foi minha professora aí em redes de computadores, projetos, né, gestão de projetos para ser mais exato. Gente, vamos lá. Eu comentei com vocês na semana passada da importância de você cuidar da marca da sua empresa, né? Esse nome que você criou, às vezes você foi lá, estudou a numerologia para combinar os números, combinar cores, e aí de repente alguém entra em contato contigo, notifica você dizendo que você está usando a marca de maneira errada. Ou você não poderia estar usando essa marca porque alguém já registrou. Já pensou que inconveniente? É péssima essa sensação, não é? Então, ó, faz o seguinte: entre em contato com a APA, Produtores Associados, através do 11 9 7539 6527. 11 9 7539 6527. Você quer uma empresa séria de registros, marcas e patentes? Fale com a APA. Eles estão só há 30 anos no mercado. E a APA acredita nesse projeto aqui do programa Direito e Tecnologia e no nosso know-how e nos apoia. Não perca tempo, fale lá com a minha amiga Rosana Galizzi, que ela vai te ajudar. Ela é uma agente da propriedade industrial. Ela sempre me corrige, não é intelectual, é industrial. Então, não perca tempo, tá bom? Bom, pessoal, o tema que eu trouxe hoje, que eu preparei para vocês aqui, para dividir com vocês, e eu tenho certeza que você que está do outro lado aí vai gostar, vai se interessar e ficar preocupado. Eu ficaria. Eu ainda não sou pai, mas pretendo ser, né? Eu ficaria. Pedrão, Pedrão tá na técnica que comanda essa nave. Será que você ficaria preocupado como que a escola do seu filho trata os dados do seu próprio filho? É de se preocupar, não é, Pedrão? Então você que está aí do outro lado, você que está me ouvindo aí pelas ondas da rádio Vibe Mundial, será que a escola em que você matriculou seu filho, não importa aí a idade dele, de 0 a 5 anos, como tem aí em centros educacionais, de 7 para cima, ensino fundamental, ensino médio, como que está, como que essa escola está olhando para a privacidade dos dados de menores de idades, crianças e adolescentes? Como está isso, né? Quando a gente fala de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas elas não entendem muito bem do que se trata, né? Uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E eu não as culpo, né? Na verdade, falta aí muita conscientização sobre esse dispositivo de lei
tão importante. Então, o meu papel aqui é levar essa conscientização, né? Para você que está aí, para você que é, às vezes, proprietário de um colégio, para você que tem os seus filhos aí, o meu papel aqui, principalmente hoje, é levar isso para você, para que você entenda os benefícios que é se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, gente, a situação de que você tem aí o seu filho matriculado e a escola coletando dados pessoais do seu filho, ela é de extrema importância. Ela é tão importante que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela dedicou, na seção 3, o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes. Para vocês terem uma ideia, existe uma seção aqui dedicada, mais específico, o artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados, ele fala um pouco. Eu já vou discutir sobre ele com vocês, mas antes eu quero trazer à baila o seguinte: na sua casa, quando você entrega um smartphone para o seu filho, principalmente se for criança, e adolescente também, né? As dores de cabeça não param quando ele se torna um adolescente. Você deve se preocupar como ele navega, onde ele navega, com quem ele está falando, né? Onde ele compartilha dados, com quem ele compartilha fotos, né? Hoje em dia, os nativos digitais, que é o que eu sempre digo aqui, né? A expressão utilizada pelo professor norte-americano Mark Prensky, que ele trouxe aí, os nativos digitais são aqueles nascidos para a gente aqui no Brasil, eu posso considerar de 1999 para cá, né? Que foi quando realmente a tecnologia, a internet veio com força para o nosso país. Nos Estados Unidos a coisa começou bem antes. Mas esses nativos digitais, eles já crescem com o smartphone na mão, né? Às vezes ensinando você como utilizar. Só que eles não têm noção nenhuma sobre privacidade, né? Então você deve ficar preocupado. E você sabia que existem maneiras de bloquear o que seu filho acessa? Assim, evitar que ele acesse certas informações, como por exemplo pornografia, infelizmente está aí, né? E há maneiras tecnológicas que você consiga bloquear isso. Entretanto, a escola também deve se preocupar com isso. A escola também deve se preocupar com a exposição dos menores de idade sobre os conteúdos na rede. Então imagine que você se preocupe, você controla o horário que seu filho vai usar um smartphone, você controla o horário em que seu filho vai utilizar aí de jogos, alguma coisa assim. Mas e dentro do colégio? Como é que é? Será que a escola se preocupou em implementar um firewall para proteger a rede de computadores de certas invasões, ou não permitir que os seus alunos naveguem à torta direita em tudo que eles quiserem? Será que a escola ela evoluiu a esse ponto? Pois a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio aí para isso, gente. Então, olha a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, imagine só, você tem todo esse controle dentro da sua casa, controla o horário que ele vai usar o smartphone, mas chega na escola, ele tem lá o laboratório de informática, ou leva o smartphone e lá dentro não tem nenhum controle. Eles conectam a rede sem fio da escola e navega e vê tudo que interessa. Ou não interessa, né? E está lá acessando. Então, o colégio, ele precisa observar a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque no momento em que ele se preocupar com a privacidade de seus alunos, ele passa a conscientizar pais e alunos. Então veja que interessante. O que a gente faz aqui para empresas, que é a conscientização de funcionários, conscientização da utilização, de como utilizar, não cair em golpes de engenharia social, a mesma coisa deve ser feita para um colégio. Não importa a idade do aluno. O importante é você promover isso dentro do seu colégio. Como você trata dado pessoal? Por exemplo, vamos aqui agora falar um pouquinho do artigo 14.
O artigo 14, ele diz o seguinte, que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deve ser realizado em seu melhor interesse. E aí ele fala o seguinte, que esse tratamento de dados pessoais, ele deverá ser realizado com o consentimento específico em destaque, dado pelo menos por um dos pais ou pelo responsável legal. Eu pergunto para você, você sabe quais dados o colégio trata a respeito do seu filho? Com quem o colégio compartilha essas informações? Você sabia que o colégio, às vezes, ele precisa informar, às vezes, até o tipo sanguíneo do seu filho para o governo? Você sabia disso? É uma obrigação legal. O colégio precisa fazer. E aí entra a importância das bases legais ou hipóteses de tratamento previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nem tudo é consentimento, gente. Um exemplo, o colégio, muitas vezes, ele precisa do telefone, por exemplo, do pediatra. Se essa criança tem algum problema ali, para onde eu corro, né? O colégio tem que saber. E aí, como que ele vai obter esse dado do pediatra? Qual base legal eu tenho para coletar esse dado do pediatra? Né? E ainda tem um outro detalhe que o colégio, eu estou dizendo colégio, gente, mas é para qualquer área que trate dados de menores de idade. Mas a gente está falando de colégio hoje. Então, nós temos aqui uma disposição no parágrafo 2º do artigo 14, em que ele diz o seguinte, os controladores controladores você pode considerar o colégio, tá? Deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados e a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício do titular que prevê o artigo 18 da lei. Eu pergunto para você, você teve contato com uma política de privacidade do colégio em que seu filho está matriculado? Independentemente, tá, gente? Se for público ou privado, tá bom? Independentemente. Você teve contato com essa política de privacidade? Você sabe como esse dado é compartilhado e quais dados são coletados e por quê? Porque o que reza a Lei Geral de Proteção de Dados é que o dado pessoal ele pode sim ser coletado. Lógico que você não vai deixar de coletar dados pessoais. Há quem pense que a Lei Geral de Proteção de Dados ela surgiu para proibir o tratamento de dados pessoais. Não é verdade. Né? E aí, até pegando a palavra tratamento de dados pessoais, o que é tratar dado pessoal? É qualquer ação que você faça com o dado. Consulta, exclusão, backup, compartilhamento, transferência. Será que o seu colégio ele faz uma transferência internacional de dados, dos dados do seu filho? Será que o país com que o colégio está compartilhando os dados do seu filho, ele é um país em que existem regras, leis de proteção de dados? Deixa eu explicar uma coisa. Quando você está viajando, né, conhecendo outro país, falando em outro idioma, maravilha. Só que você vai obedecer às leis daquele país. Se você cometer um crime, alguma coisa, você vai responder perante a legislação pertinente daquele estado. O estado entenda o país. Não é diferente com dado pessoal, gente. Não é diferente com dado. Uma vez que os dados estão naquele país, qualquer intervenção que aconteça vai ser passível dessa legislação. Então, até isso é importante que o colégio analise e faça uma análise de impacto sobre a transferência internacional que, se porventura houver. Então, vejam, quando falamos de tratamento de dados, a coisa é muito séria. Quando falamos de tratamento de dados pessoais de menores de idade, fica um pouco mais sério. Mais sério ainda. Por quê? Para vocês terem uma ideia, o colégio ele precisa se atentar em qual hipótese de tratamento ele vai utilizar.
Por exemplo, vamos imaginar que o colégio ele viu em algum lugar aí que ele vai utilizar a base legal do consentimento. Só que ele não se atentou num detalhe. Quando você tem a base legal do consentimento, você precisa necessariamente revogar o consentimento a pedido daquele titular, que nesse caso o responsável legal, né? Ou os pais. Tá? Responsável, às vezes nem sempre o responsável legal são os pais, tá, gente? Então por isso que eu estou falando pais ou responsável legal. Então, imagine que você aí, colégio, utilizou a base legal do consentimento. E você foi transparente e o pai, ele se opôs sobre algum tratamento de dados. Olha, eu vou compartilhar isso daqui com o governo. Aí o cara fala, não concordo, eu estou revogando esse consentimento aí, estou exercendo aqui os direitos do artigo 18, previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, eu quero que você exclua isso, não compartilhe com o governo. Só fala assim, mas eu preciso compartilhar. Eu não tenho outra opção, senão eu posso sofrer uma advertência. Então não é a base legal do consentimento. Seria outra base legal. Uma obrigação legal, por exemplo. Mas há de se tomar o cuidado. Vamos imaginar que o seu filho já não está mais, já é adolescente, adulto. A escola ainda tem os dados do seu filho? Ou então seu filho foi transferido, né? Ele começou ali durante a infância naquele colégio, depois você, sei lá, por algum motivo trocou ou mudou de cidade. E aqueles dados que estão lá? Como que a escola vai tratar isso? Durante quanto tempo ela pode manter esses dados em sua base? Como é que ela cuida desses dados? Com quem ela compartilha? De novo, eu bato muito na tecla do com quem ela compartilha, porque muitas vezes as pessoas compartilham dados e não faz ideia com quem está compartilhando. Então, por exemplo, a escola, provavelmente aí, principalmente os colégios particulares, devem ter aí um aplicativo, um app, para fazer o controle de matrícula e tudo. Gente, e nisso também sobe atestado médico. Sobe uma série de coisas que você às vezes precisa ter para algumas informações do aluno. Eu estou falando de dados sensíveis. Como é que esse aplicativo que a escola, essa plataforma que oferece o app, como que eles tratam esses dados? Será que eles estão de fato preocupados com a Lei Geral de Proteção de Dados? O data center dessa plataforma está onde? No Brasil? Fora? Então são questões em que o colégio vai precisar se atentar. E você, como pai, esse recado também vai para você, você precisa se preocupar com a privacidade do seu filho. Porque hoje é tudo muito digital, gente. Hoje é tudo digital. O que não é ainda se tornará. Então, todos esses dados, fotos, para onde vai, né? Então, é importante que o colégio conscientize pais e alunos da importância da privacidade, porque o colégio ele tem um papel importantíssimo na sociedade. Ele tem um papel social. Então, se ele conscientiza o pai, esse pai vai levar isso para casa. Isso se estende ao lar daquela criança. Os cuidados com pedofilia, né? Então, como que você orienta aí alunos e seus filhos a tomarem cuidado com o que eles estão conversando na rede? Às vezes, gente, a pedofilia já é um crime previsto no Código Penal, óbvio, mas a coisa mudou. Hoje o pedófilo não vai mais no parquinho ficar olhando os seus filhos lá brincando. Hoje ele vai se passar por um menininho na rede, né? E como você previne essa criança, esse adolescente desse cuidado? De marcar um encontro com um estranho, que infelizmente acontece de monte, né? Então, como conscientizar? O colégio ele tem esse papel e ele tem esse poder, né? Não é terceirizar o cuidado para o colégio, não é isso, né? Então, que a gente vê muitas crianças presas nas telas, né? Terceirizou o cuidado para as telas, né? As telas é que estão cuidando do seu filho. Mas o colégio ele tem que conscientizar
e às vezes até orientar de algumas medidas de como fazer isso. E como que o colégio chega num patamar desse, Rafael? Como que ele consegue alcançar isso? Gente, observando e se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é o papel que nós fazemos. Nós vamos lá e adequamos esse colégio. Existem aí alguns centros educacionais, nossa carteira de clientes, onde nós fizemos um trabalho ali de conscientização daqueles educadores. O educador também, o professor, é essencial para isso aqui, para que você consiga alcançar isso. Então, é um papel que a gente faz nas escolas de conscientizar educadores, alta direção, não importa quem, nós vamos conscientizar e aplicar as medidas e proteger também, através de uma assessoria jurídica, todos os contratos e cuidar dos dados coletados. E preparar a escola para passar isso para os pais. Existem casos aí que nós já promovemos workshops em um centro educacional para os pais também. O colégio promoveu, foi fantástico. Então, se você aí tem aí o seu colégio, você gostaria de estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou aqui te dar um presente. Eu vou te dar 1 hora de uma consultoria gratuita comigo, que você vai falar direto comigo. Nós vamos entender os pontos que você tem aí no seu colégio, o que você deve se preocupar. Porque o diferencial da nossa consultoria é que a gente atende desde a tecnologia ao direito. Então, você estará coberto de todo o amparo tecnológico e respaldo jurídico. Então, veja, nós vamos, através de uma consultoria de 1 hora, eu vou passar alguns pontos para você. Rafael, é o suficiente? Não, não é. Mas é um início. É algo que você já pode começar a se preparar. Porque, gente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esse ano, ela vem com caráter fiscalizatório. E dados de menor de idade, crianças e adolescentes, é algo bem sensível. É algo bem sensível. E já pensou você tomar uma multa porque você não observou isso? Como dizem aí, vai queimar seu filme. Queima o filme. Eu não vou colocar meu filho naquela escola que não cuida dos dados, da privacidade do meu filho. É sério isso, gente. Discutir a questão do cyberbullying, por exemplo. Tudo isso entra em privacidade. Tudo isso entra em cuidados. Então, entre em contato conosco através do 11 40 40 5632. 11 40 40 5632. Solicite uma reunião online, com uma consulta de 1 hora, gratuita. Diz que você ouviu aqui no programa Direito e Tecnologia, transmitido pela Vibe Mundial, você ouviu aqui o Dr. Rafael falando sobre o assunto e você quer essa consultoria. Gente, você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. E detalhe, para você que é escola aí privada, já pensou como você vai sair na frente? Você vai sair muito na frente. Por quê? Lei Geral de Proteção de Dados vai se tornar como o Código de Defesa do Consumidor, gente. Estou falando isso já há um tempo e pode esperar. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ser o Código de Defesa do Consumidor no quesito dado pessoal. O consumidor cada vez mais estará mais atento a isso, como é o CDC hoje. Então, entre em contato 11 40 40 5632. 11 40 40 5632. Não vacile, entre e entenda como é importante ter esse cuidado e o seu colégio ele estará mais e mais competitivo, tá bom? Vai por mim. Bom, gente, nosso tempo aqui na rádio chegou ao fim. Agradeço imensamente a Antônia, dona Antônia, que está aqui conosco. Compartilhe com a escola, sim. Gente, você que está ouvindo, compartilhe essa preocupação, porque ela é muito válida, tá bom? Bom, esse foi o programa Direito e Tecnologia e eu fico por aqui. Desejo aí um excelente restinho de semana para você. Um beijo no seu coração e eu fui. Tchau!